Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos considerar hoje o capítulo 4, versículos de 10 a 13, dando continuidade à nossa série de exposições. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 10 a 13. Eu queria iniciar a introdução confessando um pecado. No início da minha juventude, na era pré-streaming, ou seja, antes de Netflix e afins, um dos meus programas favoritos era A Praça é Nossa. Especialmente porque eu achava engraçado dois personagens. Um ainda está vivo, o outro já morreu. O Tiririca e o Ronald Golias. O Ronald Golias são alguns poucos aqui que vão lembrar dele. Irmão Domingos, o senhor lembra do Ronald Golias? Olha, irmão Domingos lembra do Ronald Golias. Eu achava muito engraçado, mas já morreu. E nesse programa tinha um outro personagem famoso chamado Batoré, que já morreu também, é só coisa antiga. Tinha um outro personagem chamado Batoré. E ele tinha um bordão muito interessante. O bordão era assim: você pensa que é bonito ser feio? Essa era a pergunta dele. Você pensa que é bonito ser feio? Esse personagem era muito feio e fazia piada com a própria feiura e a feiura da sua família. Pensando na pergunta deste bordão, lembrei de algumas vezes que eu poderia ter respondido esta pergunta positivamente. Ou seja, períodos da minha vida em que eu achava bonito ser feio. Vou exemplificar. Quando eu tinha 17 anos aproximadamente, acho que foi entre os 15 e os 17, eu curtia uma moda muito peculiar. Skatista dark. O que é isso? É tosco demais. Eu andava com calça de morto, não sei nem se o nome ainda é esse hoje em dia, mas eu andava com calça de morto, aparecendo a cueca e sempre vestia preto. Andava de preto para cima e para baixo. Quer fosse meu aniversário, Natal, Ano Novo, eu estava sempre vestindo todo de preto. O detalhe importante é que não era uma questão apenas de vestimenta, mas o comportamento todo acompanhava a mesma lógica. Na verdade, eu era naquela época muito ridículo e eu achava lindo. Ou seja, eu achava bonito ser feio. Andar de skate, que é bom, eu nunca nem tentei. Nunca andei. E o meu comportamento era tão estranho que, se fosse atualmente, com certeza iam me mandar para um psicólogo e eu sairia de lá com algum diagnóstico. No mínimo, síndrome de Batoré. A postura orgulhosa e partidária na igreja de Corinto era praticamente tão ridícula quanto o meu personagem da adolescência. Não o Batoré, mas o skatista dark que eu vivia. Paulo vai ensinar a eles e a nós como não é bonito ser feio, porque feio é feio e ponto. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 4, versos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Me ajuda, por graça e misericórdia, comunicar aquilo que Tu queres para a Tua igreja nesta noite, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Um problema crônico na igreja de Corinto era uma postura de divisão, contenda, grupinhos ou grupões dentro da igreja, em que esses grupos se juntavam, arrogando a si mesmo, ou seja, entendendo que eles eram melhor que os demais, arrogando a si mesmo supremacia e, consequentemente, diminuindo aos demais. O meu grupo é muito bom, vocês... Não. O meu grupo, que é o grupo de Apolo, esse sim é bom. O grupo de Paulo é mais ou menos. Paulo é gago. Paulo não prega bem. Então era mais ou menos esse comportamento na igreja de Corinto. Desde o início da carta, essa que estamos considerando, 1 Coríntios, Paulo exorta que a igreja deve permanecer unida em humilde comunhão. No capítulo 3, ele vai ensinar que a importância individual que cada um de nós tem para a igreja como um todo está na medida em que cooperamos. Isso aqui eu tenho repetido sábado após sábado, porque isso é muito importante que nós fixemos. A minha e a sua importância individual para a igreja está na medida que nós cooperamos, colaboramos, contribuímos para a igreja como um todo no objetivo de alcançar, buscar a glória de Deus. Os outros, o que não trabalham nessa direção, que não são instrumentos para contribuir em busca de glorificar o nome do Senhor, esses, Paulo diz que trabalham para destruir a igreja. No capítulo 4, nos versos 1 a 5, Paulo destacou a real natureza dos servos de Deus. Ele comparou o servo de Deus, aquele que se dedica a uma vida cristã sincera, de serviço ao Senhor, a remadores de galés, ou seja, aqueles escravos que remam embaixo dos navios. Você já deve ter visto em algum filme antigo. E como consequência desta ilustração, Paulo diz que o importante para o servo do Senhor é ser fiel. O remador lá no casco do navio embaixo, ele tem que ser fiel ao ritmo que o Senhor está ditando para que o navio transcorra normalmente. O servo do Senhor, ele tem que ser fiel ao seu Senhor no seu serviço, contribuindo para que a igreja como um todo glorifique o nome do Senhor. Essa a equiparação e a ilustração que Paulo faz. Nos versos 6 e 7 do capítulo 4, vimos que essa postura divisionista, de não contribuir para a glória de Deus, para a união na igreja, expõe o orgulho, e esse orgulho é completamente dissociado da realidade. Ou seja, ser orgulhoso é uma tolice e uma ignorância quanto à realidade do cristão. Por quê, pastor? Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. A razão última pelo qual é contraditório ser crente e orgulhoso. Por quê? Porque quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Não há espaço para orgulhoso quando você compreende a realidade. Hoje, na sequência direta ao irônico argumento de Paulo no verso 8, Paulo vai continuar mostrando como era ridícula e feia a postura que a igreja de Corinto estava adotando, especialmente quando comparada à realidade apostólica ou à realidade da vida dos apóstolos. É isso que nós vamos ver Paulo fazendo hoje. Ele vai pegar o comportamento da igreja de Corinto, vai comparar com a vida dos apóstolos e vai mostrar como é ridículo a forma como eles pensavam. O primeiro ponto eu chamei de um choque de realidades. Um choque de realidades. 1 Coríntios capítulo 4, verso 10. Vou ler novamente. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Na primeira afirmação desse verso, Paulo ressoa
um ensino anterior para destacar a realidade dos apóstolos e líderes. Os apóstolos, como Paulo e os demais líderes da igreja, eram considerados, como Paulo diz, loucos por causa de Cristo. A razão pela qual esses homens eram considerados loucos, ou tolos em outras versões, em outras traduções, para o mundo, é porque toda a esperança deles, por isso eles eram considerados loucos, porque toda a esperança deles estava depositada no louco evangelho da cruz. Paulo ensinou isso no início da carta. Se você voltar um pouquinho em 1 Coríntios 1, verso 22, olha o que ele diz. 1 Coríntios 1, verso 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, os apóstolos, os cristãos sinceros, os líderes, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. E ele vai dizer na sequência como o mundo interpreta o Cristo crucificado, o qual de fato para os judeus é escândalo e loucura para os gentios. Lembrem que na igreja de Corinto, o contexto era basicamente de gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus. Então, na concepção da igreja de Corinto, ou da concepção gentílica do contexto em que estava inserido a igreja de Corinto, o evangelho da cruz era loucura. E por isso aqueles que seguiam o evangelho da cruz eram considerados loucos por causa de Cristo. De uma perspectiva humana, sofrer perseguição, tortura, privações por um Salvador que foi crucificado e morto não tem sentido nenhum. Logo, de uma perspectiva humana, Paulo e os demais apóstolos eram considerados para o mundo tolos e se arriscavam as próprias vidas por causa de Jesus Cristo. Isso é claro, eu estou me referindo, e é essa a intenção paulina aqui, à lógica humana, à compreensão humana, pois pela sabedoria de Deus a realidade é oposta. Veja a sequência do texto que nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios 1, versos 24 e 25. Olha como há um contraste. O evangelho do Cristo crucificado não é mais escândalo nem loucura, segundo a sabedoria humana, mas, está aí no verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Os apóstolos compreendiam muito bem essa realidade, mas os irmãos na igreja de Corinto não. Por isso, Paulo apresenta agora no nosso texto novamente essa realidade a eles por meio de ironia. Eu tentei dar uma entonação irônica na leitura e vou tentar novamente, não sei se foi muito feliz. Olha o que Paulo diz no início do verso 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. A ironia de Paulo aqui é porque ele escreve que eles eram sensatos em Cristo com o objetivo de dizer exatamente o contrário. Pois aos olhos deles mesmos na igreja e dos seus partidários, dos seus grupinhos, eles poderiam até ser considerados sensatos, mas certamente não eram sensatos em Cristo. Conforme eles se enxergavam, eles estavam fazendo o que eles achavam ser mais sensato e lógico, segundo a mente humana deles, mas não era sensato em Cristo. A sabedoria divisionista deles era meramente humana, que não tem nada a ver com a sabedoria divina. Em sua oposição a Paulo e aos demais grupos, por que oposição, pastor? Porque se eu tenho um grupo e o meu é melhor, eu estou me opondo aos outros que eu digo que são inferiores. É bem lógico. Essa sabedoria dele de oposição
a Paulo e aos demais grupos, mostrava como eles eram influenciados pela mentalidade mundana. E agora Paulo recorre à ironia para tentar fazer com que eles compreendam a sua própria arrogância e ignorância. Paulo vai prosseguir em ironia. Olha atenção, deixa eu ver se eu acerto o tom aqui. Olha o que Paulo diz. Nós somos fracos, mas vocês são fortes, não é? Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Os irmãos na igreja de Corinto prezavam serem considerados fortes e respeitados. O seu grupo é muito bom mesmo. O seu grupo é maravilhoso. O seu líder é o melhor. Afinal, uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo. No entanto, Paulo, Apolo e Pedro eram, aos olhos do mundo, fracos e desprezados. Lembrem-se que a marca de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é que este não confia na própria força, mas na força do seu Senhor. Vou repetir, isso aqui é importante. A marca de um verdadeiro seguidor de Jesus não é aquele que confia na própria força, mas na força do seu Senhor, como Paulo ensinou em Filipenses 4, 12, 13. Sei o que é passar, Paulo, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Por quê? Um dos textos mais mal interpretados da história do cristianismo, imagino eu. Porque Paulo sabia passar por tempos de bonança e tempos de dificuldade com o mesmo contentamento. Porque tudo posso, eu acrescento aqui, suportar naquele que me fortalece. Com isso, quando os coríntios confiavam em seus líderes e parceiros, poderiam até parecer fortes aos próprios olhos, mas na verdade eram fracos, pois a confiança deles estava baseada na força dos seus próprios grupos, dos líderes idolatrados por eles. Mas os apóstolos tinham a sua força, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Aí dando sequência, ainda ironicamente, Paulo contrasta a honra perseguida pelos coríntios com a desonra que é atribuída aos apóstolos. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Nas Escrituras, vemos que constantemente os apóstolos são objeto de zombaria, escárnio e desonra, e por isso mesmo serão honrados pelo Senhor. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Esse era o padrão de comportamento, de entendimento dos apóstolos. A igreja de Corinto não. Eles estavam vivendo e entendendo um padrão orgulhoso e divisionista dentro da igreja. Paulo está apontando com essas ironias o grande contraste que havia. Os próprios líderes que eles idolatravam, Paulo, Apolo, Pedro, eles viveram segundo o padrão que eu estou lendo nas Escrituras, o padrão apostólico. Como esses homens poderiam viver na igreja de Corinto de forma diferente? Como nós podemos viver no nosso tempo, nas nossas igrejas, na nossa igreja, de forma diferente? Você pode estar se perguntando a seguinte questão: pastor, por que tem que ser assim? Porque parece que para seguir Jesus temos que ser, aos olhos do mundo, loucos, fracos e desprezados. Por quê, pastor? É necessário? Talvez você é adolescente, que está começando a caminhar na vida cristã. Mas por que tem que ser tão difícil, pastor? Essa pergunta não está correta. Não é que é difícil, não é que nós devemos ser considerados pelo mundo loucos, fracos e desprezados, que
porque nós somos seguidores de Cristo. Não. A ideia é porque antes éramos loucos, fracos e desprezados, é que o Senhor nos escolheu. A fim de que por meio dessa escolha ninguém glorificasse a si mesmo, mas glorificasse ao Senhor. E não sou eu que digo, é o próprio apóstolo Paulo. Olha, traça um paralelo direto, eu não sei se você vai conseguir manuseando na sua Bíblia, mas traça um paralelo direto entre a ironia que Paulo usa aí no verso 10, com o que Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Olha como é interessante. Ele está dizendo que para o mundo os apóstolos eram loucos, fracos e desprezados. Agora, ele vai mostrar a razão por que eles eram loucos, fracos e desprezados, e que por essa razão Deus escolheu eles, para a glória dele mesmo. Olha lá. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que era para o mundo fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é. Com que objetivo? Com que objetivo Deus fez isso? A fim de que ninguém se glorie diante dele. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, o ser louco, fraco e desprezado foi... eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim, que parece, não dá para afirmar com certeza absoluta, mas parece que Deus escolheu os piores. Parece que Deus escolheu, quando ele diz que, ele usa como base esse texto, que Deus escolheu a loucura, a fraqueza e o desprezado, é que ele escolheu os piores. Então essa é a compreensão que Paulo está querendo colocar nos irmãos na igreja de Corinto. Então, cabe a esse louco, desprezado e fraco que foi escolhido por graça e misericórdia do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, cabe orgulho? Cabe dizer assim, meu grupo é melhor? Eu sou melhor? Não tem cabimento nenhum. Aqui há algumas lições para mim e para você. Aqui é uma pergunta teórica, entre aspas, porque muito já acontece hoje em dia, futurista, mas eu pergunto aos queridos, quando vier a perseguição, eu não vou dizer quando vier porque já existe, quando se acirrar a perseguição, você está pronto para ser considerado para o mundo louco? Ou vai querer andar com os sábios do mundo? Você vai querer que quando o problema apertar, quando a igreja começar a ser mais e mais perseguida pelo Evangelho da Cruz, por defender o Evangelho da Cruz, os valores cristãos, você vai querer ser visto ao lado dos sábios desse mundo, aos fortes desse mundo, aos honrados desse mundo, ou você vai querer, a semelhança dos apóstolos, ser reconhecido como louco, fraco e desprezado pelo mundo? Você já é considerado fraco, louco e desprezado no seu trabalho por ser cristão? As pessoas sabem que vocês são cristãos nos seus respectivos trabalhos, na faculdade, na escola. E por causa disso você é perseguido, por causa disso você é avacalhado, zombado. Outro ponto. Sua confiança, sua força, aquilo em que você confia, a sua vida, está depositada no Senhor Jesus ou no seu grupo? Ou no seu relacionamento, um namoro, um noivado? Ou no seu emprego, na sua conta bancária, no seu dinheiro, na aprovação de um grupo, na aprovação pelos amigos da faculdade? Será que é o caso de um de vocês, um de nós aqui nesta noite? Será que a nossa confiança é aquilo que o mundo diz
que é bom, que é agradável, que garante o meu futuro, ou ela está depositada em Jesus Cristo, um homem que morreu há 2000 anos atrás aproximadamente na cruz do Calvário, e que nós cremos pela fé na sua palavra, na verdadeira e única palavra, de que Ele ressuscitou, está vivo, agora sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Será que é aí que é com base nisso? Isso aqui é muito difícil, eu não estou dizendo que para mim isso eu experimento com sempre isso 100%. Mas será que o que motiva a sua alegria, o que motiva o seu contentamento é saber a realidade de que você é um cristão salvo em Cristo Jesus, ou nas outras coisas que o mundo pode lhe oferecer? Quando você tem dinheiro, você está feliz. Quando você não tem, você está triste. Quando você tem um relacionamento que você gostaria de ter, você está feliz. Quando não tem, você está triste. Quando você faz parte do grupo que você gostaria de estar, e você está feliz. Quando não faz, você está triste. João nos dá uma grande lição quanto a tudo isso. Ele diz em 1 João capítulo 2, verso 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Segundo ponto, a realidade dos apóstolos. Até agora, é o texto, 1 Coríntios 4, versos 11 a 13. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Para mostrar porque ele e os demais apóstolos eram desprezados, fracos e loucos, Paulo chama atenção para a forma como eles viviam. O objetivo de Paulo não é conseguir a pena dos destinatários, muito menos desencorajá-los, mas sim deixar bem claro que os verdadeiros servos de Cristo passam por aflições. Vou repetir, o objetivo de Paulo era deixar bem claro que os verdadeiros servos de Cristo passam por aflições. E especialmente quanto aos apóstolos, e bota aflições e sofrimento nisso. Veja quais sofrimentos Paulo relata. Estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Essa descrição que o apóstolo Paulo faz concorda com outras passagens nas quais Paulo cataloga as calamidades pelas quais passou: espancamentos, açoites, prisões, tumultos, naufrágios, noites em claros, fome, sede, frio, nudez, perigo mortais. Tudo isso Paulo narra em diversos pontos na Escritura, como 2 Coríntios 4, 8, 9, 2 Coríntios 11, 23, 27, Romanos 8, 35, Filipenses 4, 12, tem várias passagens. E olha o que, vamos nos ater aos sofrimentos que Paulo destacou aqui, no nosso verso. Quando Paulo escreve tratados brutalmente, o verbo grego indica que ele foi golpeado a socos por pessoas que rejeitavam o Evangelho de Cristo. Quando ele diz não temos residência certa, não significa que Paulo fosse um morador de rua, sem teto, mas que era um peregrino sem domicílio estabelecido. É muito provável que Paulo morasse em tendas em boa parte de suas viagens. Quando diz trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos, naquele contexto, na cultura helenista, os gregos desprezavam o trabalho manual. Para eles, na cultura helênica gentílica, na cultura da cidade de Corinto, o trabalho braçal era para escravos. E por isso, aos apóstolos, ao Paulo afirmar que os apóstolos trabalhavam com as suas próprias mãos, Paulo se rebaixava socialmente aos olhos de todos os cidadãos gentios.
O interessante, no entanto, na postura de Paulo e dos demais apóstolos, é que todas essas dificuldades, essas que foram narradas aqui e muitas mais que são narradas na Escritura, todas essas dificuldades não foram capazes de endurecer o coração desses homens. Veja a reação dos apóstolos diante das dificuldades. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Os judeus observavam a regra do olho por olho, dente por dente, como está lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 21. Jesus, porém, lhes ensinou, mas eu lhes digo, Mateus 5,39, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mateus 5, 4,3 a 4,5. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, lhes digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aqui é interessante, se você não tem, eu até aconselho você abrir na sua palavra esse texto em Mateus 5, 4, 4 e 4, 5, eu vou ler novamente. Note que tem um ensino aqui muito importante, Mateus capítulo 5, versículo 44, eu vou ler novamente o 44 e depois o 45. Olha o que ele diz. Mas eu lhes digo, Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aí olha o início do 45, esse texto aqui é demais. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Aqui há uma condicional. Há uma condicional. Se você, em outras palavras, se você amar seus inimigos e orar pelos seus inimigos, por aqueles que os perseguem, então vocês serão filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque essa é a característica do Pai. Ele vai mostrar na sequência. Porque Ele, o Pai, faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aí você deu um nó na cabeça agora. Quer dizer, pastor, que o Senhor está apresentando uma condição para eu ser crente? Então, não é pela graça? Eu tenho que amar os inimigos e orar pelos inimigos para então eu ser crente? Não. Eu estou dizendo uma realidade indivisível aqui. Se você é crente, você vai alcançar um dia a maturidade para orar pelos seus inimigos e amar os seus inimigos e orar pelos aqueles que os perseguem. Senão não pode ser filho de Deus. Porque, para que se fizer isso, vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Em razão do cumprimento dessa condição, note que os apóstolos, o que Paulo está narrando, é os apóstolos cumprindo esse mandamento de Cristo. Eles eram tratados mal e eles respondiam tratando bem, amando, sendo amável, sendo educado, etc. Os apóstolos estão justamente cumprindo o que o Senhor exigiu aqui. Prova de que eles eram filhos de Deus que está no céu. É simples isso. Em razão do cumprimento desta condição, Paulo relata aos Coríntios que os apóstolos foram bem-sucedidos em seguir o ensino de Jesus na vida diária. E como consequência disso, porque eles seguiam o ensino de Jesus, Paulo vai dizer o que acontecia com eles. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Esse lixo a que Paulo se refere aqui é aquele que é removido numa faxina, na sua casa, em um prédio, etc. Mas a expressão, essa aqui é pesada, a expressão escória, que Paulo, traduzida aqui do grego, que é traduzido como escória, na minha versão, não sei como está na sua versão, traz uma conotação muito pesada. Esse termo era empregado em relação a um sacrifício anual de criminosos e de pessoas deformadas. Isso ressalta que, embora Jesus tenha dado a si mesmo como supremo sacrifício pelos pecados do seu povo, os apóstolos também sofreram fisicamente por causa do Evangelho de Cristo.
Desprezados pela sociedade, escória da terra, lixo do mundo, os apóstolos podiam encontrar força e conforto no Senhor, mas sabiam que durante sua vida terrena teriam que suportar diversos sofrimentos. E eles sabiam disso. Por quê, pastor? Porque eles tinham isso bem fixados na mente deles. Porque esse foi o testemunho e o ensino de seu mestre, o mestre crucificado. Porque os apóstolos passaram por lutas no mundo. Nós devemos passar por lutas no mundo. Foi porque primeiro Jesus passou em nosso lugar. Jesus ensinou isso muito bem. Ele diz: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Não é uma condicional, não é talvez. Não, é neste mundo, é uma certeza. Vocês terão aflições, mas contudo, tenham bom ânimo, ou tenham ânimo. Eu venci o mundo, Jesus dizendo. Isso era o exato oposto. Esse comportamento, esse entendimento, era o exato oposto do cristianismo que os coríntios queriam experimentar. Em seus partidos queriam paz e supremacia. Enquanto isso, os apóstolos passavam por todas essas dificuldades. E aqui algumas lições para mim e para você. Primeiro, isso aqui muitas pessoas entendem isso aqui errado. Gente, é muita gente que entende isso aqui errado. A intimidade com o Senhor não significa paz circunstancial. A intimidade com o Senhor, ter um relacionamento íntimo com Deus, não significa que você vai ter paz, que todas as coisas vão ser boas. Eu me refiro à paz circunstancial, que tudo vai funcionar na sua vida. Essa é uma grande mentira da teologia da prosperidade e dos pastores coaches, que ele diz que se você fizer isso, aquilo ou aquilo outro, se você se aproximar de Deus, se você vier para a igreja, se você for dizimista, se você escutar o que eu estou lhe dizendo, se você encher o seu coração de autoconfiança, então você vai passar por uma vida tranquila e feliz, e isso é cristianismo. Não, isso é uma grande mentira, a mentira que ele já acreditava desde lá na igreja de Corinto, só muda um pouco o formato. A verdade é que uma intimidade, uma relação íntima de proximidade com Deus significa muito provavelmente que você vai passar por aflições. Na verdade, se você pegar desde do ministério terreno de Cristo, nos 2000 anos aproximadamente da história da igreja cristã, aqueles que parecem-nos que aqueles que chegaram mais perto, mais intimidade com o Senhor, mais próximos do Senhor, mais santos, por assim dizer, parece que esses sofreram mais ainda. O distintivo, no entanto, do cristão não é o sofrimento. Parece contraditório o que eu estou dizendo. O distintivo do cristão não é o sofrimento. Não é o sofrimento que nos diferencia dos demais. Afinal, todos sofrem. Mas como nós reagimos ao sofrimento? Você consegue, em meio à dor, amar seus irmãos? E aqui não tinha, mas eu vou acrescentar. Você consegue, em meio à dor, amar os inimigos? Você consegue, em meio à dor, ser grato a Deus? Você consegue, em meio à dor, mais do que ser grato a Deus, se alegrar no Senhor? Você consegue, em meio à dor, ser educado e tratar bem as pessoas? Você consegue, em meio à dor, servir as pessoas? Ou você se fecha na cápsula do egoísmo? Eu estou passando por sofrimento, o que importa agora é eu melhorar. A coisa mais importante do mundo sou eu. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Não era esse o padrão de comportamento dos apóstolos. Eles não estavam em paz com eles mesmos. Eles estavam passando por dificuldade, por todas as lutas. Paulo tem uma passagem que eu não vou lembrar aqui agora onde ela está exatamente, mas Paulo tem uma passagem que ele diz assim, olha, para mim agora melhor seria morrer, porque eu estaria diante do meu Senhor. Mas pelo amor da igreja, é importante que eu ainda sofra um pouco mais nesse tempo. É um pensamento completamente diferente do que via de regra. Eu me incluo claro nisso, nós temos. O nosso eu é o mais importante da nossa vida quase sempre. Pois o cristianismo
Ser cristão, Deus nos resgatou para que nós aprendamos a ser diferente, assim como os apóstolos, Apolo, os demais líderes, muitos líderes santos da igreja foram. Aprendemos com os apóstolos que nossos sofrimentos, essa aqui é muito boa, aprendemos com os apóstolos que os nossos sofrimentos não são justificativas para pecar. Rapaz, isso aqui é uma coisa que a gente faz direto. Não está dando nada certo, então eu vou fazer isso aqui. Não estou nem aí, está dando tudo errado na minha vida. Não, eu vou dar essa enrolada aqui nesse contrato, porque está muito difícil as coisas lá em casa. Eu vou dar uma enrolada aqui para ver se eu resolvo, né? Ou eu não vou falar para minha esposa, ou para o meu pai, para minha mãe, isso aqui porque a verdade vai trazer mais dificuldade do que nós já temos, eu já sei. Vou falar uma mentirinha aqui, vou dar uma floreada, para que eu possa ficar em paz. Nós muitas vezes achamos que dor e sofrimento são justificativas para pecar. Eu peco por causa disso. Eu peco por causa daquilo. Nós aprendemos com o nosso pai, Adão, né? Eu comi a fruta, Senhor, mas a culpa não foi minha. Foi a mulher que tu me deste. Foi por isso que eu comi a fruta. Só que os apóstolos tinham outro comportamento. Olha como é maravilhoso. Olha como o texto diz. Quando somos amaldiçoados, o que nós fazemos? Amaldiçoamos. Eu estou estressado, o cara ainda vem me amaldiçoar? Isso aí somos nós, né? Ele diz, não. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, eu já sei. Eu ataco. Eu ofendo. Não. Quando perseguidos, suportamos. Quando mentem sobre nós, caluniados, respondemos amavelmente. Aqui na igreja isso acontece. Fulano vai ver só. Olha, eu descobri que ele está falando isso aqui de mim. Ele vai ver só. Eu vou lá, vou apontar meu dedo na cara dele, ele vai ter que se retratar. É exatamente o contrário do que faziam os apóstolos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. É curioso que muitas divisões e contendas na igreja surgem justamente pela falta dessa compreensão. Pessoas, naturalmente, é comum, e na igreja não é diferente, ferem umas às outras. Só que como se reage a esses ferimentos que é o problema? Muitos não querem mais ter comunhão, senão com os seus próprios, com seus pequenos grupos, com seus médios grupos. Mas isso é esquecer que o amor sacrificial e o perdão são indissociáveis do cristianismo. Não andem, meus irmãos, e eu também, segundo o bateu levou deste mundo. Nem esperem também o aplauso do mundo. Se você viver um cristianismo verdadeiro, é provável que mais cedo ou mais tarde você seja considerado escória da terra e lixo do mundo. Você está pronto para isso? Nós estamos prontos para isso? Eu estou pronto para isso, para, pelo nome de Cristo, ser considerado escória do mundo, lixo do mundo, escória da terra. No nosso contexto isso parece tão distante, às vezes, não tão quanto já esteve, mas ainda parece um pouco distante. Mas tem muitos lugares no mundo em que pessoas são consideradas assim, por declarar o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Os coríntios, concluindo, assim como muitos em nossos dias, achavam que podiam viver o cristianismo de conto de fadas, felizes e satisfeitos em seus grupinhos independentes. Com ironia e duras palavras, Paulo nos ensina que esta forma de compreender a vida cristã é egoísta e, por mais que pareça bonita, não passa de um belo engano. Afinal, o que é feio, é feio. Em nome de Jesus, amém.